Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que nós possamos, todos nós, dos dois planos da vida, nos sentirmos envolvidos pela esta espiritualidade amiga, querida, que ligada ao coração do Cristo, nos envolve a todos nós, para que possamos aqui juntos estarmos aprendendo as lições do Evangelho do nosso querido Mestre amado, nosso Senhor Jesus. E esta oportunidade é sempre bom ressaltar que ela é única para nós. Então nós temos que estar sempre aproveitando, no sentido do aproveitamento, de interiorizar esses ensinamentos, colocarmos em práticas em nossas vidas. Kardec, quando ele vai fazer a recomendação de estudos da doutrina espírita, ele dá essa sugestão que aqui estamos, de serem pequenos grupos, pequenas células, porque ele diz que a homogeneidade de ideias é mais fácil do que um grupo gigantesco, onde possam ali haver mentes que são contrárias àqueles ensinamentos. Então ele sempre favorece a esses grupos pequenos. Por isso, a doutrina espírita, ela nunca foi uma doutrina de quantidade, mas sim de qualidade. E Kardec, o tempo todo, ele vai ressaltar isto na Revista Espírita, para que nós, à época e também nos dias de hoje, possamos nos esforçar, independente de quantidade. Isso é muito importante para a reflexão para todos nós, e agradecemos ao Mestre Kardec por estas lições. E a lição de hoje, eu pediria a colaboração de todos, mental, no sentido de que o ensino, o estudo de hoje, o ensino dos Espíritos para nós, porque todo esse estudo, ele está no Livro dos Espíritos, na Gênesis, a qual nós fomos buscar essas informações que aqui nós vamos comentar. É importante ressaltar, e eu gostaria que todos nós fizéssemos isso, que quando eu fiz esse estudo, me foi recomendado isso pela espiritualidade. Estou passando a todos que pensemos em Deus, em sua bondade infinita. Porque quando nós falamos nas preces, nessa bondade, nesse amor, nessa justiça, às vezes fica de forma maquinal. É natural que nós ainda falemos frases maquinalmente, mas a espiritualidade nos chama a atenção nesse estudo para que possamos fazer essas reflexões sempre voltada à bondade e à misericórdia do Pai. E vamos perceber isto durante o estudo. E esse estudo, ele está dedicado a essa legislação divina, dessas leis de Deus, das leis morais que estão no Livro dos Espíritos, aonde a total concordância em todas essas leis, lei de adoração, lei de destruição, lei de liberdade, lei da justiça e caridade, lei da conservação, que vai ser o nosso estudo da noite de hoje. Estão todas ali ligadinhas, nenhuma se contradiz, muito pelo contrário, elas se ligam, elas se fortalecem, como vamos perceber também neste estudo. E os irmãos maiores vão nos falar nesse estudo, e esse é um ponto também importantíssimo para nós compreendermos estas lições da noite de hoje. Eles nos falam a respeito do instinto. E eles vão nos dizer que o instinto é a inteligência rudimentar que permite a todos os seres tomarem determinadas atitudes quando ameaçados por algum sofrimento ou perigo eminente. E vamos ver também a diferença do necessário e do supérfluo dentro desse contexto nosso de conservação das nossas vidas. Então, quando eles vão aqui trazer esse estudo para que nós possamos fazer essas reflexões, é importantíssimo nós compreendermos essa questão do instinto, que aqui será bem explicada por Kardec, no Livro dos Espíritos, como também essa questão do supérfluo e do necessário, aonde nós cometemos atos ainda contrários
a essa lei de amor que nos chega a todos nós para o nosso convívio, para o nosso relacionamento, para a nossa convivência no nosso querido planeta Terra, essa mãe maravilhosa que nos recebe a todos nós em nome de Jesus. Então é importantíssimo compreendermos essas lições que os Espíritos vão nos dar. Quando nós vamos aqui falar primeiramente do instinto de conservação, nós vamos então aprofundar um pouquinho nessa questão do instinto, porque, como os Espíritos nos falaram ali no início, é uma inteligência rudimentar. O que seria isso então, pela visão dos Espíritos benfeitores através do Livro dos Espíritos? Kardec então vai perguntar: o instinto, ele independe da inteligência? É algo diferente, não se ligam, não tem contato? O instinto é uma coisa, a inteligência é outra? Aí eles falam assim a resposta: precisamente. Olha a resposta. Precisamente. Kardec, você foi preciso. Instinto e inteligência são separados mesmo. Não por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Apesar de ele estar separado da inteligência propriamente dita, nós vamos entender isso mais à frente, mas ele é uma inteligência rudimentar. É uma inteligência sem raciocínio. Olha que interessante. Eu não preciso raciocinar, porque a inteligência, que é um atributo de Deus e que é dado a todo ser criado por Deus, nascemos simples e ignorantes, mas com inteligência. Mas essa inteligência, ela está o quê? Rudimentar. Ela ainda está ali enclausurada. Ela é inerente a nós, mas ela ainda precisa se desenvolver. Então eles nos falam que é por ele que todos os seres vivos provêm as suas necessidades. Olha que interessante isso. Imaginarmos qualquer ser vivo, é do instinto, então, que vai prover a busca desses recursos para o que lhe é necessário para a sua sobrevivência. Todos os seres utilizam-se do instinto propriamente dito por isto. Quando ele nos faz essa afirmativa, ele está nos dizendo assim, quando ele fala que o instinto, ele é uma inteligência ao qual nós não temos que raciocinar, ele já começa a fazer uma divisão na nossa questão evolutiva, na nossa caminhada planetária. Então, no início, podemos então raciocinar assim: nós somos só instinto. E nós só vamos passar a usar a inteligência a partir de quando usarmos a razão. E quando é que nós usamos a razão? Quando nós temos conhecimento de nós mesmos. E em que fase é esta que nós alcançamos na nossa evolução? A fase hominal. Então, da fase anterior à fase hominal para trás, desde a mônada, desde aquele princípio inteligente, criado simples e ignorante, tem um instinto. Nós não somos abandonados ao relento. É como se pudéssemos imaginar assim: a espiritualidade superior responsável pela criação na Terra, sobre as ordens de Deus, eles colocam um programinha de computador nesses seres que vão chegar, para que eles sobrevivam, para que eles possam prover as suas necessidades e possam caminhar. Então, todos os seus atos, as suas ações vão ser provenientes desse instinto. Então, ninguém está criado ao relento, jogado para que, como jogando dados, como se diz que Deus não joga dados, nós, quando fomos criados, estivéssemos à mercê da vida, jogados de maneira arbitrária. Não. Deus nos ama muito e Ele nos dá a condição de nós nos aperfeiçoarmos. E Ele inicia
essa sua bondade, então, pelo instinto. É acertado dizer, então, pergunta Kardec, que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha que pergunta interessante de Kardec. Então tá, eu sou instinto. Princípio, chego na fase nominal, começo a utilizar a inteligência. Então esse instinto começa a ser deixado, vai deixando de existir para que se sobreponha agora só a inteligência. É isso que Kardec está perguntando. E os espíritos respondem: não, de maneira nenhuma. O instinto existe sempre. É o homem que o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvie. Olha que ponto importantíssimo para nós. Deus, esse Pai amoroso, permite-nos que sejamos desenvolvidos no nosso campo de crescimento com um instinto que é perfeito. Qualquer biólogo que vocês terem a oportunidade de conversar, seja a graduação que for, você perguntar para eles assim, isso é uma resposta de um grande biólogo, de um documentário que eu assisti, o que mais chamava a atenção dele no planeta, a beleza, como os animais, as plantas. Aí ele falou assim: a perfeição que eles seguem as leis da natureza. Eles não erram nunca. Os animais não erram nunca. Eles seguem perfeitamente essa diretriz. Eles não entendem ainda esse instinto com o olhar espiritual, o olhar da doutrina espírita, com certeza não. Senão ele teria também se aprofundado nessa questão. Mas ele diz que não compreendia desta perfeição da natureza, mas é o que mais o chamava a atenção. Todos os seres viventes, todos, dos insetos pequeninos aos vermes, aos grandes animais, a perfeição que seguia as leis da natureza. Quando ele nos fala aqui que o instinto existe sempre, mas é o homem que despreza, e Kardec aqui ele vai aprofundar isso também, ele vai dizer assim: não é que a inteligência ela se eleva, o intelectual, e diminui o instinto. Nós que já temos o raciocínio, nós que podemos escolher através do nosso livre-arbítrio, eu posso rejeitar o instinto. Eu posso. Vem aquele pensamento: não vá por aí, que é perigoso, porque eu já passei por isso antes, eu tenho toda uma construção do meu instinto, mas eu falo assim: não, eu sou corajoso, eu sou poderoso, eu vou passar, eu vou enfrentar, eu vou correr esse risco. Aí eu venho a sucumbir e eu sou responsável, até mesmo pelo suicídio indireto, pela forma com que eu deixar me levar pelaquilo que pode tirar a minha vida. Eu abandonei esse instinto de conservação através do meu livre-arbítrio. Eu posso fazer isso? Posso, mas vai ter consequências, como veremos mais à frente. E agora Kardec, na Gênesis, no capítulo 3, no item 11, ele vai fazer uma poesia sobre isso. É linda essa passagem de Kardec, falando justamente isso, da natureza sendo perfeita, das criaturas sendo perfeitas com as leis da natureza. E nós vamos perceber isso na fala de Kardec. Ele nos vai assim elucidar. O instinto é força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Espontâneos e involuntários, eles não raciocinam para fazer. Eles não têm esse raciocínio. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Ou seja, ele não pensa. Eu estava acompanhando um documentário também sobre a natureza,
de um pássaro que ele faz o seu ninho, e nós vamos falar um pouquinho também dessa questão, até o João de Barro, ele é muito interessante, que ele vai fazer o seu ninho, esse outro pássaro, ele pega a graminha e consegue fazer um círculo perfeito, que só nós faríamos com um compasso ou algum artista com uma habilidade manual. Eu não tenho essa condição, meus círculos são ovais, são terríveis, perfeito, mas perfeito. E eu, quando eu fiz esse estudo, eu falei, nossa, ele está usando o instinto dele, mas ele faz aquilo ali sem raciocínio nenhum. Ele não pensa para fazer aquele círculo perfeito e o material que ele usa. Ele recebe isso na sua condição evolutiva e pela espécie que ele está, habitando, é um aprendizado para ele. Ele recebe esse conteúdo no seu campo cerebral, na sua construção física, no seu perispírito, que tem uma forma sempre antecedendo a matéria. Ali é preparado, recebe essas informações, que quando esse pássaro ele é formado, então o seu cérebro físico recebe essas informações para que ele saiba realizar aquilo de forma mecânica, maquinal. Ele não raciocina para realizar isso. É isso que Kardec está nos falando. É assim que a planta, então, procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário. Que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio ou se lhe agarram com as gavinhas. Gavinhas é aquelas garrinhas mesmo que a planta trepadeira ela acaba se utilizando para se fixar ao ambiente em que ela se vê necessária para a sua formação. É pelo instinto que os animais, então, são avisados do que lhes convém e do que lhes prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para as suas progênises. E aqui a gente vai falar até do João de Barro, que ele faz aquela casa perfeita. E um detalhe, o ninho dele é sempre contrário ao vento, para que então haja uma proteção contra as intempéries para a fêmea e seus filhotes. É isso que Kardec está falando aqui. Eles constroem sem ensino prévio armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, as aranhas. Que exemplo mais fácil do que este? Tecem aquelas teias perfeitas, que é mais forte do que o nosso mais duro aço, para ali aprender, né? Na verdade, para ali prender as espécies de que são necessárias para a sua alimentação, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, só em começo de vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto, então, que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar e etc. Então, o que nós percebemos aqui? Percebemos que nós recebemos da divindade esse recurso do instinto para o nosso desenvolvimento, essa ferramenta
para que nós possamos sobreviver a todas as intempéries, a todas as dificuldades, possamos nos proteger, possamos saber o que é perigoso ou não para nós. Isso faz parte da nossa evolução e isto nunca nos deixa. Então Kardec faz a seguinte pergunta agora sobre o instinto de conservação, na 702. É lei da natureza, então, o instinto de conservação, de nós, então, nos mantermos precavidos contra o perigo? Sem dúvida, nos dizem os amigos. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinados em outros. Então a gente já sabe, pelos estudos aqui que Kardec, pelas perguntas de Kardec na questão 72, então que nessa questão ainda de ser maquinal, ainda na espécie animal, nas plantas, ou qualquer ser vivo, é maquinal. Mas sabemos que esse raciocinados em outros já é a fase hominal, ao qual assim podemos fazer as nossas escolhas. E com que fim então outorgou Deus a todos os seres vivos esse instinto de conservação? Deus os deu por um motivo. E qual foi esse motivo então? E os Espíritos responderam: porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Olha que interessante isso. Todos nós fomos criados para um desígnio da providência. E com certeza, se é da providência divina, com certeza é um sentido da busca de encontrarmos a nós mesmos a nossa felicidade. A tão sonhada felicidade. Então Deus nos prepara esse caminho, nos dá a oportunidade. E eles nos falam: por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária então para essa providência divina. Qual é essa providência divina para todos nós? E os Espíritos aqui nos respondem: o aperfeiçoamento moral e intelectual. Precisamos nos desenvolver. E eles o sentem então instintivamente, sem disso se aperceberem. Todos nós então, de qualquer reino, recebemos instintivamente esses instintos de conservação e sequer o percebemos. E Kardec, na questão 704, ele vai fazer a seguinte indagação. Tendo então dado ao homem a necessidade de viver, compreendemos isso, Deus lhes facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Então Deus nos dá o instinto, nos dá o instinto de conservação, nos dá esse meio de nós avançarmos e de nós nos aperfeiçoarmos. Ele nos dá esse meio então, na nossa caminhada, na nossa vivência, certo? E se eles os não encontram, é que não os compreende. Olha, mais uma vez a espiritualidade chama a responsabilidade para aqueles que já podem raciocinar. Ou seja, é nos dado essa condição do aperfeiçoamento, mas às vezes nós podemos rejeitar isto por escolhas nossas. Nos falam eles: não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de conseguir. E Jesus então, no seu Evangelho, ele nos traz essa passagem nesse sentido então dessa busca, desse aperfeiçoamento nas condições que o Pai nos dá, nos dizendo assim em Mateus, no capítulo 6, versículo 26: olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem juntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quando Jesus traz essa afirmativa para todos nós, ele está nos dizendo justamente isso aqui.
Deus nos dá o meio de nós conseguirmos, através desta faculdade do instinto de conservação, de nós vivermos de acordo com as nossas necessidades. E essas necessidades nunca vão nos faltar. Nunca vão nos faltar. Isso é interessante para nós. Nós vamos ver mais à frente essa questão de um planeta que agora recentemente atingiu 8 bilhões de seres encarnados. 8 bilhões. E nos diz Chico que esse número é mais do que o dobro que o planeta tem condição de sustentar. Nós vamos analisar mais à frente o que está ocorrendo com o nosso planeta, ou é conosco que está ocorrendo alguma coisa. Então eles falam então que eles nos dão um modo a proporcionar o necessário aos que habitam o homem, visto então que só o necessário é útil e o supérfluo nunca o é. Já chamaram a atenção para a gente aqui desse equívoco que está acontecendo no nosso planeta. Eles dizem que o necessário, que é útil para nós, vai abastecer sempre a vida que vai chegar aqui neste órgão, mas o supérfluo não. Porque nem sempre a Terra, pergunta Kardec, produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Olha a pergunta de Kardec. Quando eles falam que vai haver sempre o necessário para que os que habitam esse planeta, Kardec então faz essa pergunta: por que nem sempre a Terra produz então bastante para fornecer o homem o necessário? Olha que interessante. Kardec faz a pergunta agora, justamente quando ele levanta essa questão que não vai faltar. Aí olha o que eles respondem: é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Então eles estão dizendo assim: nós que estamos desprezando a Mãe Terra, o planeta Terra, somos nós, os homens, porque ela é uma excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza de que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta as todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então aqui ele nos chama a atenção de que nessa questão do instinto de conservação, agora eu uso o meu raciocínio, a minha inteligência, para tomar posse de tudo o que eu acho que eu tenho direito, que é o melhor para a minha vida. Aí eu tenho posse do necessário, perfeito, mas aí amplia-se o meu olhar no que é supérfluo, naquilo que não me é necessário. E a partir do momento que eu me utilizo do supérfluo, vai faltar para o outro. Aí isso começa a virar um problema no nosso planeta. Aí nós começamos a achar que nós não temos alimento para toda a população, para esses 8 bilhões. Muito pelo contrário, tem sim. O que há é o egoísmo. É o egoísmo predominando os nossos sentimentos de espírito imortal, e nós então buscando aquilo que é supérfluo, ou seja, tiramos do outro. Esse é um ponto importante, porque quando nós vamos buscar estudos estatísticos sobre a obesidade nos Estados Unidos, houve um estudo da Organização Mundial de Saúde que ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala assim: o número de obesos nos Estados Unidos, de crianças obesas nos Estados Unidos, ela tem quase a mesma proporção das crianças subnutridas da África. O que esse estudo ele está dizendo? Que aonde há uma criança nos Estados Unidos que ela come 10 hambúrguer por dia, na África, as crianças ficam sem nada.
Porque se essas crianças comessem 5, que o fosse, na África haveriam 5 hambúrgueres, fazendo esse campo comparativo só para a gente entender. Claro que não são números exatos, mas é só uma comparação no que os Espíritos estão falando aqui. Se nós nos alimentarmos do que é necessário, não existiria fome no nosso planeta. É isso que eles estão dizendo. O continente africano não estaria passando as necessidades na questão dos alimentos. Pegamos o nosso próprio Brasil, não precisamos ir longe. A preocupação dos governos sempre com a fome, mas como resolvê-lo? Se ainda houver o abuso do supérfluo, vai haver fome, vai haver necessidade. É isso que os Espíritos estão nos dizendo. Então nós, como povo, que temos que pensar no próximo. O próximo é sempre esse referencial de nossa conduta, dos nossos atos, naquilo que eu estou abusando. Se a minha felicidade, o meu ego, ele vai se preencher, mas em detrimento da falta do outro, não faça. O instinto, vem aquela vozinha falando, uma vozinha me disse para não fazer. É o instinto. É o instinto dizendo assim, olha, tu já erraste muito nas indas e vindas da nossa jornada. Aprende essa lição. Não cometa esse erro novamente. Mas aí o desejo do bem-estar, do conforto que eu preciso ter, fica acima do outro. E então eu acabo retirando do outro do que lhe é necessário. Na 708, Kardec vai trazendo uma questão muito forte para nós. Quando eu li essa questão, eu falei, nossa, isso é forte, esse ensino dos Espíritos para nós. E ela está ligada a esse abuso que foi falado aqui anteriormente. Porque o que na verdade os Espíritos nos apresentaram aqui? Que quando eu tomo essa atitude de vivenciar o meu necessário, o meu supérfluo em prejuízo do próximo, o que nos diz Paulo? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Porque tem consequências da lei de causa e efeito. E veja então o que os Espíritos nos falam nesta 708. Kardec então vai perguntar: não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Kardec está perguntando assim: não tem aquelas situações que nós vimos no contexto das nossas cidades, na mídia, no próprio convívio nosso, próximo a nós, pessoas que têm extrema dificuldade de prover aquilo que é da sua subsistência, daquilo que é necessário, não quer nem o supérfluo não. Eles utilizam até aquela frase assim: eu não quero saber de viver, pelo menos sobreviver. Se eu tiver pelo menos para sobreviver, já está bom. Que viver, que eles fazem uma relação de sobreviver é luta e viver é ter o luxo, ter o supérfluo. Então eles se colocam nessa posição mental. E Kardec está fazendo justamente isso. Esses que são privados disso, mas independente do que eles realizam, eles possam até se esforçar, mas as forças, os fatos, as circunstâncias são sempre contrárias a ele, e eles não conseguem realmente, e acabam passando essas necessidades, acabam passando fome, acabam passando frio, até mesmo morrendo de frio, até mesmo morrendo de fome. Como assim? Kardec faz essa pergunta. E olha a resposta dos Espíritos para Kardec. Isso, para o Espírito, é uma prova, muitas vezes cruel, aos nossos olhos. Cruel. Que lhe compete sofrer. Olha isso. Que lhe compete sofrer. E a qual, agora, a chave da questão que a doutrina espírita nos traz: sabia ele de antemão que viria a estar exposto a tudo isso.
Só a doutrina espírita, nenhuma filosofia do mundo, nenhuma religião do mundo trouxe esses ensinos tão verdadeiros para nós. Isso aqui é uma verdade da alma, do seu processo reencarnatório. Ele vai viver essa verdade. Aquele que faz o abuso no supérfluo, ele vai vivenciar, ele vai colher o que ele plantou. É como foi falado num dos nossos estudos aqui na questão do livre-arbítrio. Muitos confundem essa questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que o ensinamento de Jesus. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A semeadura, eu posso semear o que eu quiser, eu posso escolher o bem ou o mal. Eu quero semear o bem ou o mal. O mal, nesse sentido do estudo aqui, eu posso tirar o que é necessário do outro. Pegar aquilo tudo para mim, me enriquecer, fazer fortuna, viajar, tirando o necessário do outro, os recursos hídricos. Quando aqueles que abusam das condições da água, tiram a água de quem tem sede. Pode fazer isso? Pode. Mas você vai matar o outro de sede? Pode. É lícito? É, tudo lhe é lícito. Jesus não está falando que a semeadura é livre? Agora, aí utilizou o livre-arbítrio, realizou o mal. Agora, a colheita é obrigatória. Essa palavra obrigatória está dizendo assim, não tem mais livre-arbítrio não. Causou o dano, olha a expiação aí, vai passar pelo que causou. Por isso o espírito sabe de antemão o que ele vai ser exposto. Por isso que fala que a doutrina espírita é a chave. Kardec é essa chave. Se o Cristo é a porta, Kardec é a chave. Porque explica toda a vida física, a vida material, todos os sofrimentos, todas as nossas lutas. Porque com certeza nós estamos colhendo o que é obrigatório. Então, pensemos, toda vez que eu realizar o mal, toda vez que eu fizer a escolha pelo mal, eu estou constrangendo, diminuindo, eliminando, perdendo meu livre-arbítrio. Eu vou ter que vivenciar a situação que eu estou causando. E os espíritos continuam. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus. Olha, desde que sua inteligência nenhum meio lhe faculte de sair da dificuldade. Nem a inteligência dele pode ser utilizada. Por isso, se for um espírito até muito inteligente, tiver desenvolvido sua inteligência, que na reencarnação passada, através da sua inteligência, usou dessa inteligência para tirar recursos necessários ao outro, nessa encarnação ele vem sem a inteligência ampla, vamos dizer assim. Perder a inteligência total, não, sabemos que não é assim, mas ele é capacitado, vamos dizer assim, ele tem um QI 900, ele vai vir com QI 10. Seu cérebro não vai suportar. Se seu perispírito tem um QI 900, não tem problema, mas o seu cérebro físico vai vir com um QI 10. Por quê? Ele não vai ter essa condição nem de utilizar a sua inteligência para sair de uma situação que ele causou anteriormente. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação então soou. Ele passou pela prova dele, sem murmurar, sem criar meios de sair daquela situação que ele não conseguiu, porque o emprego não estava certo, ele era inteligente, o emprego não funcionava, o patrão não simpatizava, mandava embora. Vai ocorrendo tudo com essa pessoa, tudo que nós podemos imaginar. E eles falam assim, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Olha o que os espíritos estão falando. Passou essa vida toda nessa luta, nessa dificuldade. Chegou ali quase no momento da morte, vem aquelas doenças difíceis, necessárias, né? O mata-borrão, como nós dizemos, não é verdade?
Aí essa pessoa, ela começa a se revoltar contra Deus. Minha vida toda foi um inferno, não valeu a pena, eu odeio todo mundo, a vida não vale a pena, perdeu a reencarnação. Vai passar tudo de novo. Perdeu. No momento derradeiro, pode ocasionar a perda do fruto de toda a sua vida resignada, que ele ali estava, se assim o estava, porque se passou a vida também inteirinha reclamando, também não passou pela prova. Vai repetir. É colégio, é escola, planeta escola. Passou, vai à frente. Não passou, repete. Olha que desafio para nós. Um mau uso da lei de conservação. Será que já tínhamos pensado nisso? O uso dos bens da terra, então pergunta Kardec, é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não poria um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Então percebemos aqui que Deus então nos dá toda a condição de nós cumprirmos através da lei de conservação é a necessidade de viver. E essa necessidade de viver, qual o grande objetivo? A providência divina, que é então o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Eu preciso viver na terra. E Deus então ele nos dá toda a condição. Desde o início, desde o princípio, percebem? Desde o princípio, sempre teve. Nunca fomos abandonados por Deus, como alguns filósofos fazem uma leitura errada. Com que fim, pois, Deus então atrativos no gozo dos bens materiais? Nossa, vamos pegar o exemplo aqui da água, né? Vamos aqui, água maravilhosa, aquela água doce, gostosa. Eu quero ter. Não quero ter um filtro com água, eu quero ter uma piscina, eu quero ter um reservatório de água. Aí Kardec está perguntando isso. Por que esse atrativo então de algo que é tão bom, que nos preenche, que nos torna felizes? Aí eles falam assim, olha, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então aquilo que nos dá muito prazer, que nos preenche, é para nos instigar mesmo. Nós temos aquilo, como por exemplo aqui, a água tão maravilhosa. Eu quero ter sempre condições de ter minha água saudável para tomar o meu banho, fazer meus alimentos, sorver minha água todos os dias, aquela quantidade diária. Nossa, que beleza, isso me preenche. Aí ele fala assim, mas isso também pode se tornar uma tentação. Em que sentido? Que a água então maravilhosa que me preenche, eu quero ter mais. Eu quero ter mais do que eu possa usufruir, para ter guardado ali, para guardar para os meus filhos, para os meus netos. Não é assim que a gente pensa? Aí ele fala, então, isso vai desenvolver uma tentação. Aí Kardec então pergunta, então qual o objetivo dessa tentação? Aí os espíritos, olha a resposta. Devolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Devolver-me a razão? A tentação é para me devolver a razão? Como assim? Que deve então me preservar dos excessos? Aí nós vamos a Emmanuel. Aí Emmanuel responde fácil essa pergunta. Fácil a resposta. Sabe qual é a resposta do Emmanuel? Bendita a morte física. Ele fala assim, morrer, renascer. Morrer, renascer. Morrer, renascer. Enquanto nós estamos desenvolvendo essa razão, vamos alimentando em nós a causa, o efeito da tentação através do supérfluo, eu sofro. Eu falo, não quero mais sofrer. Aqui na Terra eu sofro, não sei porquê, fico sofrendo, ou resmungo, ou não, sou resignado, que seria ótimo o caso, ou resmungo. No plano espiritual, entendo minha condição, vejo minha dificuldade, aí utilizo minha razão, meu raciocínio, não quero mais sofrer. Quem aqui quer sofrer? Ninguém. Então o espírito chega à conclusão que, eu não quero mais sofrer aqui não, eu preciso de uma condição melhor. O que os espíritos fazem? Olha, você vai ser retirado desse ambiente de sofrimento. Chegou um momento porque você despertou que você não quer mais sofrer. Eles tiram a gente daquelas regiões de sofrimento. Espíritos bondosos, sobre a égide de Jesus, vão lá e nos tiram. E nos colocam então numa colônia espiritual, onde a gente recebe um tratamento. Que beleza é isso aqui? Agora você vai reencarnar.
Você vai reencarnar para usar agora a sua razão para, através do instinto de conservação, você se preservar dos excessos. Aí a gente reencarna. Abusei de novo. Voltei para o mundo espiritual. Voltei para onde? Para aquela colônia bonitinha, limpinha que eles me tiraram? Que eu reencarnei? Para as regiões de sofrimento, de dor, porque me afinizei novamente com aquele erro. Aí eu preciso então, através desse objetivo da tentação, de erros e acerto, buscar acertar, buscar me preservar dos excessos, através do que, eu não tenho recurso, como serei ajudado? Instinto de conservação. Você vai nascer com ele. Uma vozinha vai falar para você. Você vai ouvir essa vozinha. Um espírito me falou. Espírito não. É você, na sua caminhada, na sua construção de si mesmo, os seus eus, os seus egos falando com você. Não vá por esse caminho, que já nos demos mal, já me dei mal por esse caminho, não vá. Mas é tão gostoso, é tão bom isso aqui, esses vícios, essas condições de facilidade. Mas o outro lá está sem comida, está sem água, está sem casa para morar. Não, o outro não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu estou bem, estou tranquilo, graças a Deus. A guerra lá na Ucrânia, com a Rússia, aí, quero nem saber disso não. E aí, as consequências. Que se deve então pensar do homem que procura nesses excessos de todo gênero o requinte dos gozos. Olha, então o homem então se dedica a estar sempre querendo mais, podendo mais, ter a posse mais, em prejuízo do seu próximo. Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Antes de comentar essa questão da morte dele aqui, fazer um comentário rápido nessa questão aqui. Digno de lástima do que de inveja. Porque o que a gente faz? Nós invejamos o carrão do outro, o avião do outro, a condição financeira do outro, o outro, tá, que beleza, o outro tem tudo, tem o dinheiro pode tudo, o dinheiro compra tudo, o dinheiro é uma maravilha, e nós não temos, a gente fica com inveja do outro. E os Espíritos estão falando assim pra gente, pobre criatura, em que procura nos excessos de todo gênero requinte dos seus gostos, das suas felicidades, em prejuízo do próximo. Pois bem, estão eles assim, perto da morte. Aí Kardec então pergunta, morte, perto da morte? Da morte física ou da morte moral? Kardec pergunta. Aí ele fala, olha a resposta dos Espíritos, de ambas. Porque ele vai morrer do corpo físico, vai haver a morte do corpo físico, e vai haver a morte no sentido do espírito, em que ele não está ligado para aquilo que é vida, que é luz. A vida viaja na luz, nos dizem os amigos espirituais. Quando eu rejeito a luz, o que Jesus fala para nós? Deixai os mortos enterrar seus mortos. É desses mortos do plano espiritual que Jesus está falando, que rejeitam o bem, rejeitam o amor, ainda estão ligados nos excessos, nos vícios. Aí vem vampirizar. A palavra é essa. André Luiz usa essa palavra. Eles vêm nos vampirizar para que eles possam obter então seus vícios. Porque no plano espiritual eles não conseguem obter os vícios da forma que obtinham aqui. Então se tornam obsessores, vampirizadores daqueles que se afinizam com eles. Então os amigos falam, como então pode o homem conhecer o limite do necessário? E se olhar então para o necessário? Aquele então que é ponderado e conhece por intuição, aquela vozinha, dá ouvido a ela, respeita, assim, opa, tem uma vozinha aqui me falando. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Ou seja, entre acertos e erros. Uma hora nós vamos ouvir essas intuições de nós para conosco mesmos. Claro, os bons espíritos vêm e alimentam isso, de forma que a gente possa ouvir mais claramente, mas ela se principia em nós. Os espíritos não nos dão aquilo que nós não temos, no campo da inteligência, seja lá no campo da intuição, seja lá o que for, não dá. Ele vai nos intuir, vai nos ajudar naquilo que nós temos. Por isso é importante nós nos enriquecermos de conteúdos bons, saudáveis, aonde estar sempre visando
o avanço intelectual e moral, aí os Espíritos vão ter recurso para nos auxiliar melhor. E se assim não fizermos, o que vai acontecer? Nós vamos ouvir aquela vozinha para nós matarmos uns aos outros. Ah, foi uma vozinha. Eu matei várias pessoas que ouviram uma vozinha e mandou matar. Você já deve ter ouvido isso na mídia aí. Aí Kardec, quando faz a pergunta na revista dos Espíritos, fala assim: ah, mas ele é inocente, ele não matou, foi intuído, foi os obsessores que mandou matar. Não, parte dele. O desejo está no espírito. Eles só amplificam, alimentam aquilo que o espírito quer fazer. Não podemos jogar a responsabilidade para cima dos espíritos, não. E o tempo já nos alcança, nós vamos aqui finalizarmos com uma última questão aqui, a questão da conservação, que os Espíritos também nos chamariam a atenção aqui para a questão da abnegação e altruísmo, quando eles vão nos falar aqui que nós não devemos realizar flagelos ao corpo físico, né, na questão da conservação do corpo físico, para que possamos ter méritos com Deus. Na verdade, eles vão falar o seguinte, na 726: visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, olha só, então sofrer é um mata-borrão, né? Tira todas as minhas dores, minhas mazelas, o espírito sai mais limpo. Isso, tá, entendi. Então eu sofrer, eu saio com o meu espírito melhor, purificado, tá, entendi. Então esse Kardec, ele levanta essa questão. Então, se o sofrimento deste mundo nos eleva, e se os suportamos então devidamente, dá-se-á também que nos elevam os que nós mesmos nos criamos. Então, por exemplo, se eu não sofro, aí eu vou falar, então eu vou sofrer, porque eu preciso, me autoflagelar, buscar doenças, ou qualquer situação de passar uma miséria. Às vezes isso não está nem na minha prova, mas eu recuso toda aquela condição, eu preciso sofrer, eu tenho que sofrer, que eu tenho que me purificar. Esse Kardec está perguntando. Aí os Espíritos, olha a resposta dos Espíritos para nós finalizarmos aqui. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vem de Deus, vem de uma programação espiritual dos espíritos superiores, de acordo com as nossas necessidades. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Olha, quando não concorrem para o bem de outro. Então, essa é a abnegação. Essa é a abnegação. Eu vou passar aquela dificuldade, de repente eu tenho aqui meu café da manhã, meu almoço, meu café da tarde, meu jantar. Eu vou abrir mão de alguma dessas necessidades que eu preciso para manter o meu corpo, que é necessário. Eu vou voluntariamente abrir mão para que esse prato de comida vá para quem tem fome. Show, os Espíritos falam aqui. Beleza, é isso aí. É isso aí. Agora, se esse sofrimento, eu vou falar assim, eu não vou jantar não, porque eu tenho que emagrecer, eu tenho que ficar mais esbelto, eu não vou comer carne para não contaminar o meu corpo com coisas impuras, que meu corpo é são. Os Espíritos, nada serve esse pensamento não. Se você fazer em prol do outro, eu não vou comer carne porque eu amo os animais, não me sinto bem vendo o animal sendo sacrificado, sendo morto, eu não quero que mate os animais, não vou comer mais carne. É por isso o motivo? Aí os Espíritos, já deram outro joinha para nós. Voltou para vaidade, para egoísmo, o dedinho caiu novamente. Supõe que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos. Não, eu vou trabalhar arduamente, nem que eu morra, mas eu vou trabalhar, eu vou buscar. Ele está falando aqui, esses que abreviam a vida pensando em si próprios, vou enriquecer, vou juntar fortuna, do trabalho que não importa. Tem uma coisa errada aí. Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sim suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus.
Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do nosso amado Cristo. Então que Jesus, por essas luzes que nós recebemos aqui, através do instinto, sabendo que o Pai sempre nos amparou, desde a nossa criação, desde nesse processo nosso evolutivo da criatura simples e ignorante, o Pai estava presente em nossas vidas. E quando atingimos a maioridade, a fase racional, aonde eu posso fazer minhas escolhas, que eu possa sempre, voltado com o coração, com o melhor sentimento, voltado ao bem, possa escolher o amor. Que Deus nos abençoe.